Essa noite nós gostaríamos de compartilhar sobre a unidade do corpo de Cristo. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Não será o texto base da mensagem, o texto base será em Filipenses capítulo 2, mas eu gostaria de iniciar a introdução com esse texto do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. No capítulo 4 diz assim, a partir do verso 1, vamos ler até o verso 7. E a palavra do Senhor diz assim, Efésios capítulo 4: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só Espírito, um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós nos foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Amados, nós fomos chamados por Cristo para nos esforçar em conservar e promover a unidade do Espírito pelo vínculo da paz na igreja local. Esse é o nosso chamado também como igreja. O apóstolo Paulo está falando isso para a igreja de Éfeso. E aqui eu gostaria de convidar e convocar você a que nós sejamos agentes de preservação da unidade na igreja. E esse é o título, o tema dessa mensagem: preservando a unidade da igreja. Diga para seu irmão: preservando a unidade na igreja. Amados, há pelo menos 3 cartas do apóstolo Paulo a 3 igrejas. Primeiro a igreja de Corinto, depois a igreja de Éfeso e depois a igreja de Filipos, que escreve convocando a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo. Enquanto adolescente ainda, eu nasci num lar cristão, filho de pastor, chamado ao ministério aos 14 anos, como falei já anteriormente em outras oportunidades. Eu sempre achei esse texto de Filipenses capítulo 2 um dos textos que mais eu olho e medito com paixão. Eu olho assim para toda a palavra, mas esse texto me chama muito a atenção. Esse texto, ele me leva a querer ser melhor. E diz assim a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 2: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Verso 2: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Quem diz amém? E aqui começa, verso 5 diz: seja a atitude de vocês
a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Falei anteriormente que eu leio essa carta, leio esse capítulo principalmente como um desafio para a minha vida. E aqui eu gostaria, antes de entrar, introduzir um pouco no contexto em que Paulo escreveu essa carta. Primeiro, Paulo estava preso quando escreveu essa carta, era prisioneiro, e ele recebe notícias sobre essa igreja. Mas não precisa abrir em casa, você vai ver em Atos capítulo 16, você vai ver o início dessa igreja, e você vai poder ver como esse início dessa igreja é tremendo, porque Paulo era um estrategista. Paulo sabia que Filipos era uma cidade muito importante. Filipos era a cidade grega mais importante da época, porque ela era uma colônia do Império Romano. E essa colônia, o que significava ser uma colônia do Império Romano naquela época? Era que Filipos era uma pequena Roma. Então, os planos de Paulo era a evangelização da Europa. E ele começa por Filipos. É ali a primeira igreja fundada na Europa. Filipos. A segunda viagem missionária de Paulo. Paulo estava indo com outro destino, mas ele recebe um sinal do Espírito e diz assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. É ali que então que o Espírito conduz Paulo para Filipos. E ele então está agora aqui em Filipos, amados, que Paulo e Silas são presos porque libertaram uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, e os donos dela eram escravas, e os donos lucravam com o espírito de adivinhação que ela tinha. E quando ela é liberta, os homens, os donos dela, se viram sem condição mais de lucrar com ela. Então vão e fazem um motim, e vão e colocam Paulo e Silas na prisão. Imaginem, dois pregadores, dois homens de Deus, injustamente presos. Eles poderiam estar chorando, mas o que é que eles fazem? Alta madrugada, eles começam a orar e cantar. De repente, um terremoto. Porque quando nós oramos, adoramos, louvamos, coisas sobrenaturais acontecem. Ali então as portas, os grilhões são, os cadeados são abertos, os grilhões caem, as portas são abertas, e os presos olham assim e dizem: vamos fugir. O guarda então olha esse panorama, pega a espada e diz: eu vou me matar. Paulo disse: não faça isso, estamos todos aqui, ninguém fugiu. Primeiro impacto. E aí, se você conhece a história, depois de um diálogo, esse guarda da prisão olha para Paulo e Silas e diz assim: o que eu preciso para ser salvo? E Paulo aí então diz assim: você e a sua casa já são salvos. Lídia,
a vendedora de púrpura, também é evangelizada por Paulo. E aí então é o início da igreja, ou da primeira igreja na Europa. A primeira igreja europeia, porque Paulo ouviu a voz do Espírito. Essa era uma igreja que cooperava com o Evangelho. Paulo tinha essa igreja em autoestima, porque ele chega ao ponto de declarar no capítulo 4, você pode ver, verso 1, que ela era a sua alegria e a sua coroa. Sai? Portanto, meus irmãos, a quem amo e quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Paulo escreve esta carta então durante sua prisão, e recebe notícias de que essa igreja amada, essa igreja que era sua alegria e sua coroa, estava passando por momentos difíceis. Uma igreja que tinha falta de unidade, que tinha dissensões, pessoas se vangloriando, pessoas com maledicência, pessoas com partidarismo. É por isso que Paulo diz no capítulo 2 que lemos: completem minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar e uma só atitude. Paulo então faz essa convocação à unidade. Em algum momento da minha caminhada cristã, eu ouvi alguém se questionar da seguinte maneira: se somos um em Cristo, como é que não conseguimos viver em unidade e amor com o nosso irmão? Em outras palavras, eu não consigo entender. Se vamos viver juntos nos céus, como não conseguimos viver juntos aqui na terra? Como não conseguimos unidade aqui na terra? E aí, amados, enquanto eu estava meditando novamente, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz. Você medita hoje, recebe uma palavra, medita daqui a uma semana, o Senhor ministra de uma outra maneira. Daqui a 10 anos, você é ministrado de diferentes maneiras. Ela é viva. É por isso que eu insto a igreja: não deixe de meditar nesta palavra todos os dias. Muitas vezes nós compramos livros de autoajuda, livros de administração. Eu sou administrador de formação. Livros de motivação, de coaching. Mas a gente precisa entender que há um livro que ele está acima de todos os livros, porque não é autoajuda, é a ajuda do alto. É esse livro que você precisa ler e meditar. E aí o Espírito ministrava no meu coração que uma das marcas da igreja de Cristo é justamente a unidade e o amor. Atos capítulo 2, versos 42 em diante. Eu quero que a igreja leia junto comigo esse texto em alto e bom som. Vamos lá, 2, 3. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se. Os que criam mantinham-se. Os que criam mantinham-se. E tem uma versão que eu gosto muito, principalmente da Reina Valera em espanhol, que diz assim: unanimidade. Sabe o que significa unanimidade? Significa que
Eu não me importo apenas com meus interesses, mas eu me importo com os interesses de Jorgito, de Lincoln. Eu me importo com os interesses de Bruno. Eu não apenas me importo com os meus interesses, porque existe algo maior. Tinham tudo em comum. 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Vamos juntos, 2, 3. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Para entender melhor essa unidade, nós precisamos ver 3 pontos. Estou apenas introduzindo o que nós queremos meditar nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 12. Lembra que falei sobre isso? Paulo escreveu 3 cartas. 1 Coríntios capítulo 12, versos 12 a 14, vai dizer assim a palavra do Senhor: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer peruanos, quer brasileiros, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado de beber um único Espírito. O corpo não foi feito de um só membro, mas de muitos. Olhe ao seu redor. Pode olhar, sem medo. Cada um dos que estão aqui fazem parte do corpo de Cristo, da Igreja Evangélica Batista de Intermares. Vamos pular agora verso 18 a 25 do mesmo capítulo. De fato, Deus dispôs a cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Quero pular aqui para o verso 22. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Eu vou ligar aqui porque estou suando. Precisamos ter igual cuidado uns com os outros. Eu não vou cuidar mais o pastor porque é pastor do que o zelador porque é zelador. Eu preciso cuidar a todos por igual. Já falei uma vez isso.
Eu sou que lido aqui na igreja com quase todos, mas principalmente com os meninos, os funcionários da igreja. E eles sabem que para mim não há diferença de trato. Eu os abraço, eu os abençoo, porque eles são tão importantes quanto o pastor presidente da igreja. E eles são tão dignos de graça e misericórdia quanto cada um de nós. Precisamos de um coração que trata igual a todos. É isso que Cristo quer. Eu sou chorão, vocês sabem disso. Para entender melhor essa unidade, precisamos entender ou ver 3 pontos importantes. Primeiro, amados, é que a unidade espiritual da igreja não é produzida por homens, é produzida por Deus. A unidade da igreja não é obra humana, mas divina. E foi por isso que nós nascemos de novo. O segundo é que a unidade é construída sobre o fundamento da verdade. Em outras palavras, não há unidade fora da verdade. Não existe unidade com mentiras. Só existe unidade com verdade. E a verdade da palavra. E o terceiro, a unidade precisa ser preservada com diligência por cada um de nós. Apesar de não sermos nós que produzimos a unidade, é Deus, mas nós somos chamados a preservar essa unidade com diligência. Enquanto eu estava lendo no verso 1 de Filipenses capítulo 2, eu pude ver essa unidade construída pela Trindade. Diz assim: exortação no amor de Cristo, a comunhão do Espírito e uma profunda afeição e compaixão de Deus, porque a Trindade é unidade. E ela quer nos ensinar a viver em unidade. O próprio Senhor Jesus nos ensina: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Feche seus olhos e diga assim: que a minha atitude a partir de hoje seja a mesma de Cristo Jesus. A atitude de Cristo Jesus, amados, nos ensina de forma prática o caminho para a unidade. Mas o caminho para a unidade nos leva a um caminho para a humilhação também. Jesus estava desde o princípio, antes da criação. João capítulo 1, versos 1 a 5, diz esta verdade: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Não a derrotam. Ele é o próprio Deus, mas mesmo assim não considerou que a sua divindade era algo que devia pegar-se. Pelo contrário, se esvaziou da sua glória. Umas páginas mais na frente, João capítulo 17, verso 5,
Diz assim a palavra do Senhor: e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele se esvaziou da sua glória para viver uma forma humana. Em outras palavras, amados, Jesus voluntariamente abriu mão dos seus direitos, da sua glória, da sua majestade. O nosso Senhor Jesus, Ele não foi um ator, como o Mel Gibson. Ele não desempenhou um papel. Ele se tornou servo de verdade. E o ápice da humilhação de Jesus foi o sacrifício na cruz do Calvário. A morte na cruz tinha 3 características. A primeira é que essa morte era dolorosa. Alguns historiadores até afirmam que quem sofria a morte de cruz era como sofrer 1000 mortes. Também a segunda característica é que era uma morte ultrajante. Quem era pendurado numa cruz antes era açoitado, cuspido, escarnecido, xingado pela multidão, e ainda precisava carregar o instrumento de morte nas suas costas. E terceiro, era uma morte maldita, porque quem morria pendurado no madeiro era sinal de maldição. Cristo se fez maldição por nós. Ele desceu do lugar mais alto que existia, da glória, para o lugar mais baixo, por você e por mim. E eu faço uma pergunta agora: será que com tudo isso ainda devemos reivindicar nossos direitos? Devemos nos vangloriar por alguma coisa? Devemos ter dissensões com os nossos irmãos? Maledicência na nossa boca? Essa foi a introdução para agora entrar na parte prática. A parte prática vem aí porque precisamos de atitudes práticas que venham a manter essa unidade na igreja. Não adianta apenas dizer tudo isso se a gente não vai entender isso na prática ou praticá-lo. A primeira é, amados, que nós não devemos fazer nada por atitude egoísta ou por vaidade. Verso 3, parte A. Filipenses capítulo 2. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. E eu fui no dicionário. Sabe o que significa egoísta? É o indivíduo que olha só para suas opiniões, para os seus interesses, para as suas necessidades e despreza as necessidades alheias. É orgulhoso, presunçoso. E o que é um vaidoso? É um indivíduo que tem prazer em atrair para si admiração, elogios de terceiros, tem necessidade de se vangloriar, de ostentar, de se exibir. Nós acabamos de ler que precisamos ter como exemplo o nosso Senhor Jesus. E em nosso Senhor Jesus não vemos nada de egoísta. Pelo contrário, embora sendo Deus, Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Lição prática: não se apegue a coisas terrenas. Lição prática:
aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer, vamos fazer sem egoísmo e sem vaidade. Nada de egoísmo, nada de vaidade. Que tudo que façamos seja feito para a glória de Deus e não a nossa. Segunda lição ou atitude para preservar a unidade da igreja. Verso 3 ainda, na parte B, diz assim: mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Precisamos humildemente considerar os outros superiores a nós mesmos. Eu tenho uma brincadeira que tem muito de verdade no fundo. Eu digo assim, um dia, né? Um dia. Quem já me ouviu falando assim, um dia? Mas isso eu coloco no meu coração. Porque eu digo assim, um dia. Porque eu quero me considerar não superior, mas servo. Às vezes a gente olha por cima. É muito fácil nessa nossa posição de liderança pastoral, de liderança de célula, humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe por cima, porque aquele que deveria olhar por cima, ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Quando nos esvaziamos de nós mesmos, não existe mais motivos para nos considerarmos superiores, porque estamos vazios de nós mesmos e cheios de Deus. Existe alguém que se coloque numa condição mais humilde e considerando os outros superiores do que um servo? Deus nos colocou aqui na terra para sermos servos uns dos outros e não senhores uns dos outros. Muitas vezes agimos como sendo senhores uns dos outros, mas não foi para isso que Deus colocou você aqui nesta terra. Foi para servir, não para ser senhor. Sejamos, amados, servos uns dos outros. Se o Rei da Glória se esvaziou de si mesmo, porque eu não consigo me esvaziar? Terceira lição prática ou atitude que precisamos ter e tomar. Verso 4 diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Não cuidemos apenas dos nossos interesses, amados, mas também dos interesses dos outros. Muitas vezes nos colocamos em primeiro, em segundo, em terceiro lugar. Muitas vezes nos colocamos até em quarto e quinto, e Deus em sexto, em sétimo, e o nosso próximo em 20º. Domingo passado, na palavra, Deus me levou a refletir uma coisa. Os dons que Deus te deu, que me deu, que nos deu, não são apenas para ajudar na concretização dos sonhos dele para a nossa vida, mas principalmente para ajudar na concretização dos sonhos de Deus na vida do nosso irmão, do nosso próximo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo humilhou-se a si mesmo e foi obediente até morte e morte de cruz. Ele, que é o Criador do universo,
o Rei da Glória, o Príncipe da Paz, o maravilhoso Conselheiro, o Deus forte, o Leão da tribo de Judá, o Pão da vida, o Sumo Sacerdote, o Pai da eternidade, o Emanuel, a Estrela da Manhã, o Bom Pastor. Ele decidiu não cuidar apenas dos seus interesses, mas cuidar dos teus e dos meus interesses. Amados, seja a atitude de Cristo a nossa. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a nossa atitude. Olhemos para os nossos irmãos com compaixão. Aprendamos a cuidar dos interesses dos outros. Não estou dizendo para deixar de lado os seus, mas estou dizendo para você também cuidar dos outros. Quarta atitude prática. Versos 12 a 16 eu vou ler. Capítulo 2 de Filipenses. Assim, meus amados, como sempre, vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Verso 14, vamos ler juntos, 2, 3. Façam tudo, vamos lá, sem queixas. 2, 3. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Amados, a quarta atitude prática para preservar a unidade da igreja: precisamos brilhar em meio a um mundo escuro. Quando verdadeiramente entendemos que o nosso chamado de sermos luz em meio a um mundo de trevas, tudo vai fluir naturalmente. Às vezes a gente se acomoda nas trevas. Ah, está escurinho aqui, tá bom. Você foi chamado para ser luz. Você foi chamado para incomodar onde há trevas. Não foi chamado para se acomodar. Novamente eu repito, quando estamos aqui na frente e não ouvimos muito amém e aleluia, eu gosto, porque você está entendendo a palavra, porque é uma palavra dura, mas com amor. É uma palavra que chama a unidade, ao alinhamento. Precisamos iniciar 2020 alinhados. Precisamos começar 2020 em unidade. Precisamos começar 2020 adorando ao Senhor. Precisamos iniciar 2020 obedecendo a voz dEle. E precisamos iniciar 2020 fazendo a obra que Ele nos encomendou. Você e eu fomos chamados para brilhar, não para sermos gloriados nisso, ou seja, não brilhamos para a nossa glória, mas para servir de lâmpada àqueles que andam na escuridão. É por isso que o nosso sonho, eu repito, é que em cada rua de Intermares, de Cabedelo, em cada bairro de Cabedelo, João Pessoa, tenha uma célula, porque essa célula é uma lâmpada naquela rua. Essa célula é luz naquela rua.
Como está a tua bateria? Tem brilhado ou está apagada? A obediência nos conduz a lugares altos, para desfrutar da nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cada vez que você e eu obedecemos a palavra, a nossa identidade é afirmada e desfrutamos a vontade do Pai em nossas vidas. Não adianta, amados, eu chegar aqui e lançar apenas palavras de prosperidade para a sua vida, porque estaria enganando cada um de vocês, e isso jamais levarei nas costas, porque Deus quer que nossa posição de pastores seja para instruí-los, exortá-los em amor, para que vocês conheçam a verdade. Essa será a última, talvez nesse ano, porque estarei viajando. Mas eu gostaria que você levasse essa palavra no coração. Eu não quero, como Paulo, receber notícias onde estiver que a igreja está com dissensões, com falta de unidade, com contendas, com divisões. Eu gostaria de receber notícias de que a igreja está tão unida, e vou receber em nome de Jesus, que Cabedelo está com um farol aqui na BR 230, que está iluminando desde a entrada de Intermares até o porto, até João Pessoa, porque nós somos faróis, nós somos lâmpada, nós somos chamados para sermos luz. Eu não estou nem incomodado se você não gosta ou está gostando dessa palavra, porque eu perguntei ao Senhor: Espírito, qual é a palavra? E Ele disse: é essa, meu filho. E a primeira lapada quem levou fui eu. Não se engane, a gente parece que aqui vem e dá lapada. Não, a gente leva primeiro. E amados, é com temor e tremor eu digo a vocês: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Chamo o louvor. Gostaria de encerrar lendo Efésios, que nós lemos no início, capítulo 4. Hoje nós temos ceia do Senhor. Paulo, então, começamos lendo esse texto e diz assim, Efésios capítulo 4, verso 1 em diante: como prisioneiro no Senhor. E eu quero parafrasear. Vou parafrasear esse texto. Eu vou dizer assim: como seu irmão em Cristo, que está partindo para uma obra que o Senhor já tem. Rogo-lhes, Igreja Evangélica Batista de Intermares, que vivam de maneira digna da vocação que receberam.
Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Durante muitos anos, quando eu lia esse texto, suportando, eu pensava que eu precisava aguentar. Vou aguentar fulano. Mas sabe o que significa suporte de verdade? Suporte é isso aqui. Chega, Lincoln, por favor. Era para ter chamado alguém mais magro, né? Mas tudo bem. Pende um pouco para lá. Pode ir. Pronto. Suporte é isso. Eu estou sendo suporte de Lincoln, para que ele não caia, porque eu estarei segurando ele. Uma hora eu estou assim. Pode subir, Lincoln. Mas outra hora eu estou aqui. Ele é meu suporte, mas eu sou suporte dele. Isso é suporte. Não é, eu vou aguentar fulano, é o jeito. Não, eu sou suporte um do outro. Obrigado, mamado. Suportando uns aos outros com amor. Igreja Evangélica Batista de Intermares, faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Porque há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amados, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Todo o esforço. Quando alguém chegar falando do seu irmão, você corta. Porque você fará todo o esforço. Todo o esforço para conservar a unidade na igreja do Senhor Jesus Cristo.